Ver os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, amém? Eu vou falar hoje sobre o Natal, mas antes eu queria mandar para vocês um abraço dos nossos pastores Alcides e Mara, que nesse momento estão passando por uma situação muito difícil na praia, e eles mandaram um abraço para vocês. Eles voltam na quarta, quinta-feira. Vamos lá então? Eu coloquei o tema dessa manhã como Natal, o dia em que eu me lembrei que Deus se importa comigo. Amém? Nós estamos uma vida tão corrida que às vezes nós esquecemos o quanto nós somos importantes para o Pai Celestial. E a nossa vida hoje, ela está tão cética, tão incrédula. Eu estou falando de mim, tá? Desculpa, incluir vocês. Mas ultimamente a gente tem visto tanta coisa ruim no mundo, tanta coisa acontecendo, e a gente acaba ficando um pouco incrédulo. A gente não vê Deus agindo da forma que a gente queria que Ele agisse. Eu estou sendo sincero com vocês. Às vezes Deus não faz do jeito que eu queria que Ele fizesse, Deus não age do jeito que eu queria que Ele agisse, Deus não faz no tempo, na hora que eu queria que Ele intervisse, Deus não aparece. Na hora que a gente ora e fala, é agora, e Deus não se mostra. Deus é difícil de ver, é difícil de percebê-lo. Deus não é tão claro e tão óbvio assim para nós, para mim. E de repente, quando a gente cai diante dessa incerteza, a gente começa a ficar em dúvidas. Não uma dúvida assim, se alguém perguntar para você, você acredita que Deus existe? Você fala, eu acredito. Você acredita que Deus age em teu favor? Você fala, eu tenho fé para isso. Mas no fundo, a gente age como se Deus não existisse. A nossa vida, nós vivemos ela de uma forma como se a gente não acreditasse tanto em Deus assim. Por isso que a gente não ora todos os dias para Deus abençoar o nosso trabalho, o nosso dia, para Deus nos livrar de acidentes, para Deus nos guardar. Porque no fundo, a gente não acredita tanto que Deus vai ficar intervindo toda hora ao nosso favor. E quando a gente começa a questionar as coisas da vida, por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas ruins conseguem coisas boas na vida? Aí a gente começa a ficar parece que é um mundo injusto, um mundo onde Deus está de costas para esse mundo. Tem um filósofo do diabo que ele disse que ou Deus ele é bom ou Deus é todo poderoso. As duas coisas ele não pode ser. Porque se Deus ele é todo poderoso e ele vê as coisas ruins acontecendo no mundo, como uma travessia da galera, de muita gente da Síria, atravessando o oceano para chegar em outro país e conseguir uma vida melhor. E de repente, veja Deus assistindo esse barco, esse navio naufragando e crianças morrendo. Lembram daquela cena de uma criancinha numa praia, morta, afogada, e aquilo nos choca. E a gente que é humano e um pouquinho bom, a gente já fala, se eu fosse Deus eu ia impedir isso de acontecer. Se eu fosse Deus eu não ia deixar as crianças do mundo sofrerem. Aí a gente começa a pensar, por que Deus, ele não faz nada? Esse filósofo disse que Deus, ele pode ser todo poderoso, mas quando ele vê isso e não faz nada, então ele não é bom. Ou Deus é bom, mas não é todo poderoso, porque ele é muito bondoso e ele vê isso acontecendo, mas não faz nada. Por quê? Porque ele não tem poder para fazer. E aí, o que você, como um bom filósofo cristão, responderia para isso? E aí, Deus, ele é bom, mas por que ele não faz? Às vezes aconteceu já com você, de você orar, jejuar, pedir e não acontecer. Isso que eu quero dizer para vocês é uma arapuca para o ser humano cair no ceticismo. Por isso que muita gente não acredita em Deus. Porque já tentou, já bateu e a porta não abriu, já buscou e não encontrou. Então, gente, no meio de tudo isso, é onde eu me encontro nessa briga durante alguns anos, contra o ceticismo, porque o que nós não podemos perder é a nossa fé. De tudo que a gente tem que guardar, nós temos que guardar a nossa fé. Nós lemos uns dias atrás aí, que o apóstolo Paulo disse, no final da sua vida já ele disse, que eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Você não pode perder a sua fé. E como que a gente faz? Às vezes acontecem algumas coisas que a gente começa a acreditar mais em Deus.
E aconteceu comigo no domingo passado, quando o nosso pastor Alcides estava pregando sobre honra, glória e honra. Glória e honra. E ele ensinou muito certinho, assim, do jeito dele, bem claro e simples para a gente entender. Que glória é quando nós adoramos a Deus, levantamos palavras de glórias a Deus, nós glorificamos pelaquilo que Deus é, nós dissemos o que Deus é. E depois que nós estamos aqui, Deus está nos olhando, adorando a Ele, e nós estamos com as mãos erguidas, nós estamos levantando glórias a Ele. Aí quando acaba isso, o momento da adoração, aí Deus fala, agora eu quero ver a honra. Porque glorificar a Deus sem honrar a Deus é algo vazio. Por quê? Porque a honra é a prática da gratidão, é a prática da glória, da adoração a Deus. Aí quando é para honrar a Deus com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, com o ganho do nosso salário, nós não honramos a Deus. Então toda a adoração ela se torna vazia. E aí o pastor ensinando isso, eu estava aqui sentado com a minha esposa, aí eu e a Thalita junto, e eu tinha um dinheiro no bolso na hora da oferta, e eu falei, cara, eu não sou muito de fazer isso, sabe? Eu não gosto de barganhar com Deus. Deus, tô colocando aqui, hein? O senhor tá vendo aí, né? Depois faz lá o que eu preciso. Sabe essas coisas? Eu não gosto disso. E o pastor não ensinou a gente a fazer isso. Ele falou assim um versículo que Deus dizendo, eu honro aos que me honram. Olha que forte isso, eu honro os que me honram. E honra é uma atitude espontânea. Não é uma atitude assim, de investimento. Eu vou fazer para Deus me dar. Não, e já não é honra. Honra é assim, eu vou fazer por você, Bruno, esperando nada em troca. Eu não preciso de nada em troca. Eu faço porque eu te honro. É assim que nós temos que fazer, por exemplo, com os nossos pais. A Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe. Então não é honrar o pai e a mãe, arrumar a cama para depois receber a mesada. Não é dessa forma que tem que funcionar. Porque daí é por mérito. Não, não é por mérito, é por honra. Aí eu e minha esposa, eu falei, amor, a gente já estava programado aqui que tinha que abastecer o carro com esse dinheiro, tinha que sair comer um lanche depois. Aí fomos lá e meu pai, certinho, ele falou assim, quando a gente vai pegar a oferta, a gente, qual que é o bolso dos R$2, né? Tem o bolso dos 2, dos 10, dos 50, aí alguns dos 100 aqui, né? Tá assim, certinho. Aí eu falei, Thalita, e tava tudo junto, droga. Falei, qual que eu vou pegar agora? Aí quando eu tirei, veio a nota mais baixa. Eu falei, mas é Deus agindo aí? Oi? Aí eu tirei assim a nota mais baixa. Beleza. Tanta coisa que eu tenho que fazer com esse dinheiro. Aí eu vi a Thalita 100, eu tinha mais 2 notas. Falei, cara, tá errado, né? Aí, toma, dá isso aqui. Vamos lá de novo. Vamos dar sorte, tem que pegar mais baixo. E assim foi indo. Aí eu fui, não que o Espírito Santo foi tocando, mas a palavra me motivou a honrar Deus de verdade. Parar de ficar mostrando para Deus que eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Sendo que foi Ele que deu o dinheiro que estava no meu bolso. Olha como a gente é meio, né? Eu sou. Aí eu fui lá e peguei. Falei, quer saber, vamos ofertar aí. Sem nada, assim, sem nenhum tipo de pensamento, vamos ver o que vai dar. Não, eu falei, eu vou honrar Deus. Vocês estão entendendo, né? Aí nós honramos a Deus. Aí eu esqueci que a gente tinha que abastecer o carro. Falei, meu Deus do céu, e agora, mano? Aí nós ficamos aqui para trancar a igreja e depois, amor, a Thalita, Lelo, e o dinheiro para abastecer o carro? Eu falei, amor, e o dinheiro para nós comer agora, né? Que a gente... O que foi? Eu falei, não, é que eu dei a nossa nota maior lá, eu fiquei só com isso aqui. Aí ela, beleza, aí nós fizemos só R$10 de álcool. Olha isso aí, R$10 de álcool numa bis, não dá? Imagina num carro. Aí nós colocamos álcool. Aí eu estava indo para a lanchonete que tinha combinado com os amigos para ir, eu já não ia ir. Até já tinham levado meus filhos. Eu estava ferrado, eu podia ter ido embora, mas levaram meus filhos. Falei, agora eu vou ter que ir. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa... No caminho eu fui pensando assim, não, mas eu honrei Deus. Sei lá, alguém vai pagar um lanche para mim. Eu honrei Deus. Deus vai fazer alguma coisa. Olha só o meu pensamento. Aí chegamos eu e a Thalita, daquele dia não aconteceu nada. Eu fui lá, comprei o que dava para comprar para mim e para as crianças, junto nós comemos. A Thalita tomou só um suco. Falei, só um suco. Regime. Aí as meninas, nossa, você não vai não. Só um suquinho. Nossa, como ela é forte. Esse é um exemplo. E eu, para um homem da casa, isso é a pior coisa do mundo.
Né, homens da casa? Você fala, nossa, mas não deu dinheiro para comprar um cachorro quente para a mulher, vai tomar só um suco. E eu estava ali, mas eu não estava bravo com Deus, nem com a oferta, nada. Eu só estava assim, quem daqui da mesa que Deus vai usar para me dar um lanche? Sabe, pensando que Deus ia fazer alguma coisa desse tipo. Bom, acabou que Deus não fez nada, porque geralmente Deus não faz no jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Geralmente não é assim. Às vezes ele faz, mas a maioria das vezes pode esperar sentado, que ele não vai fazer do jeito que você quer. Você fala, por quê? Porque o seu jeito não é melhor que o jeito dele. Amém? Ele vai fazer sempre do jeito dele, que é bem melhor. Amém? Fomos dormir e acabou. Aí no outro dia eu acordei para trabalhar e eu estava fazendo entregas. Aí, no meio do caminho da volta, a Thalita me liga e fala, Lelo, estou tão feliz. Falei, o que aconteceu lá? Volta logo, você vai chegar. Eu, por quê? Lembra daquela cliente que é um peixão, assim, sabe? Para quem trabalha com... Né? É um peixão, né, Flávio? Esse aqui é um tubarão. Se a gente conseguir pegar essa aqui, vai ajudar muito a nossa empresa. O que tem? Deu certo. De Araçatuba, ela me mandou um WhatsApp. Agora ela estava tão feliz, né? Deu certo, ela fechou. E agora ela desistiu da outra empresa lá e ela vai ficar com a gente. A hora que ela falou, aí ela desligou o celular, eu só encostei o carro e eu fiquei em choque, assim. Porque eu só conseguia lembrar da oferta que eu dei no domingo, um dia antes. Eu parei e falei, meu Deus. E a hora que eu encostei, olha como eu sou incrédulo. Eu encostei e pensei assim, não, peraí. Ou foi coincidência, né? Bem no outro dia, na segunda-feira. Ou foi um acaso, aconteceu, assim, do nada. Ou foi sorte. Olha só, que pastorzinho merreca. Aí, gente, sabe quando você tá... Eu trabalho, eu entrego com a Fiorino, e ela é uma cabine assim, né, a Fiorino. Aquela cabine encheu da glória de Deus. Encheu, eu não sei explicar, que eu comecei a ficar tão emocionado assim. E aí eu escutei no meu coração o Espírito Santo falando, é muita ingratidão e orgulho da sua parte, não é? Jogar isso por acaso? Meu Deus, é tão difícil jogar a glória para mim. Porque a gente fala assim, não, é que Deus está se preocupando com as crianças da África. O que ele vai se preocupar para eu fechar um cliente novo que vai ajudar a minha empresa? Mas não é, no fundo, a gente é orgulhoso. Nós somos ingratos, a gente não consegue dar a glória devida a Deus. O que é dar a glória a Deus? É a gente jogar o mérito para Ele e falar assim, foi Ele que deu, foi Ele que fez. Foi Ele que me deu essa casa, foi Ele que me deu essa esposa, foi Ele que me deu esse relógio, foi Ele que me deu esse carro, foi Ele que fez acontecer isso na minha vida. A glória e honra seja a Ele. É difícil a gente fazer isso, sabia? Porque a gente faz no nosso suor, na força do nosso trabalho. Fui eu que consegui. Então, ali dentro do carro, eu comecei a jogar a glória a Deus. Eu não joguei ao acaso. E eu espero nunca mais fazer isso, jogar a coincidência. Aconteceu. Não tem, se eu entrar em detalhes, não tem como. Você vai falar para mim, Lelo, foi Deus que fez. Foi a mão de Deus na sua vida. E nisso, eu me lembrei do Natal. Porque veio um versículo na minha cabeça, naquele dia, na Fiorino, encostado, veio um versículo na minha cabeça, que está em Romanos 8:32. Natal, o dia em que lembrei que Deus se importa comigo. Romanos 8:32. Vamos ler todos juntos, por favor? 1, 2, 3, bem alto, tá? Vai. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amém? Como que ele não vai nos dar tudo o que a gente precisa? Porque a maior prova de que ele está do nosso lado, o versículo 31 diz que Deus é por nós. Ele não é contra nós. Quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, a gente fala, Deus, o que está acontecendo? Está pesando a mão. Misericórdia, Deus. Não, Deus não é parte, Deus não faz parte dos problemas da sua vida.
Deus faz parte da solução da sua vida, não é dos problemas da sua vida. Que diremos, pois, diante dessas coisas que o Lelo passou aí, que ele contou? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho. Por que ele não vai dar para nós e de graça? Quem aqui merecia o filho dele morto na cruz? Ninguém merecia, ele deu. Agora, o que você precisa? É de uma cura? É de um emprego melhor? O que você precisa? É de restauração no teu casamento? Deus, ele quer dar para você tudo de graça. E de graça é para você entender que Deus não fez aquilo só porque eu trouxe a oferta aqui. Porque daí vai gerar em mim um coração ganancioso. Aí eu vou começar a trazer as outras vezes, pensando, e agora Deus, vamos ver o que você vai fazer aí. Agora eu coloquei 50, agora, e aí? Vai ser 1000 vezes mais? 10 mil? Quantos meses vai ser? O que você vai fazer? E não, Deus não quer esse relacionamento com a gente. Por isso que a Bíblia diz que como que Ele não nos dará juntamente com Cristo e de graça? De graça. Se eu perguntar para você, por que Deus fez isso por você? Essa bênção, por que Deus te deu essa bênção desse teu emprego? Se você virar para mim e falar é porque eu sou fiel no dízimo, você está anulando esse versículo. Porque Ele não dá porque você deu para Ele. Ele dá para você poder dar para Ele, senão você não tem o que dar para Ele. Então você não entrega a vida a Deus para receber coisas em troca. Você já recebeu tudo o que você precisa. E agora você vive para Deus. Quantos entendem isso? A Bíblia diz que Ele nos dará de graça todas as coisas. Todas as demais coisas. Então Jesus, ele dizia muito sobre isso. Para a gente não se preocupar com nada, porque Ele vai nos dar. Ele cuida de nós. Vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais Ele. E o que Deus nos deu que foi a sua maior prova de amor? Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. Diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Vê que o anjo que apareceu para Maria não disse que o nome dele seria Jesus a princípio. Foi depois. Mas o que tinha que ficar registrado na mente humana é que a partir de então, Deus não estaria mais lá. Deus faria parte de nós agora. Deus estaria junto. Deus perto. O Deus que está envolvido. Se você falar assim, Lelo, mas Deus interfere ou não? Interfere. Quando? Quando Ele quer. De que forma? Da forma que Ele quiser. Mas por que Ele não fez isso lá para as crianças da Síria? Porque Ele não quis. Por que Ele não quis? Pergunta para Ele. Mas Ele sabe agir. Melhor que qualquer um aqui. Ah, mas por que Ele não me deu aquilo que eu pedi tanto uns anos atrás? Ah, porque Ele não quis dar. Deus, Ele é soberano. E por que Deus fez isso comigo esse ano? Porque Ele quis fazer. Então o que a gente entende com isso? É que Deus, Ele decidiu se envolver. Não é que Ele decidiu depois do pecado, não. Deus, Ele habitava sozinho por toda a eternidade, não existia nada além de Deus, e Ele do nada decidiu criar o universo, criar os animais e nos criar. Ele decidiu ter uma vida de envolvimento com os seres humanos. Ele decidiu. O nascimento de Jesus, por exemplo, nós estamos falando disso, ele é comemorado no mundo inteiro. O cristianismo nem fala que nós temos que ficar comemorando e cantando parabenzinho para Jesus. Com quem será? Imagina, para Jesus. Ninguém fica cantando. Maria Madalena. Ninguém fica cantando. Com quem que... Vamos fazer parabéns agora para Jesus. Não tem isso na Bíblia. Se a gente for pegar a primeira igreja que existiu, quando veio a descida do Espírito Santo em Atos 2, começou a nova igreja, uma igreja, uma família. Eles não comemoravam anualmente, no dia, o aniversário de nascimento de Jesus. Não tinha isso. Tanto que
não se fala na Bíblia, nem se menciona a data de aniversário. Nós falamos hoje, hoje é véspera de Natal. Nós estamos falando o quê? Que amanhã é aniversário de Jesus, no dia 25. E nós já estudamos bastante sobre isso e sabemos que não é em dezembro, não é dia 25. Quando é? Não sei quando é. Talvez lá para maio ou lá para outubro. Aí tem um monte de estudo que tenta chegar o mais próximo possível da data, mas isso não faz nenhuma diferença para nós. O que nós temos que aproveitar com uma data que é universal é aprender a aproveitar oportunidades e falar para as pessoas sobre o nascimento de Jesus e o quanto isso foi importante para nós. Mas por ser uma festa universal, nós precisamos colocar diante das pessoas o que significa que Jesus nasceu, o que significa o Natal. Quando você lembrar do Natal, o que tem que vir na tua mente? O que tem que vir na tua mente? Hoje o que vem? Natal. Comércio trabalhando até tarde, tem gente trabalhando hoje, vem amigo secreto, amigo da onça, vem presentes, roupa nova, vem cor vermelha, né? Não sei porque você fala, Natal, é vermelho. O quê? Comida boa e muita comida, resto de ontem, né? Resto de ontem, como que é? Que tem, né? A gente come sempre o que sobrou. Mas que mais o Natal fala? O Natal fala de família. O Natal fala... Oi? Uva passa no arroz, não sei porquê. Maçã na maionese. Pra quê? Pra quê? O Natal fala de um monte de coisa. E é interessante para o diabo colocar um monte de coisa mesmo. Para as pessoas só imaginarem o Natal, um presépio. Até tem um vídeo de um teatro, um presépio, uma igreja, e as crianças brigando. Vocês viram esse vídeo já? Que daí a Maria e José estão assim com a boneca, e a ovelhinha só de olho na boneca, assim. Aí uma hora ela vai e pega a boneca, a ovelha. É uma criancinha vestidinha de ovelha e pega a boneca para brincar, e a Maria sai já, e já vira aquela briga lá. Maria batendo em animais, ixi. Assistam. Mas no fundo, a gente só lembra dessas coisas, porque isso está inserido na nossa cultura. E é uma estratégia do diabo tirar a nossa atenção para o que realmente é importante no Natal. Então eu espero falar rápido, que vocês entendam e saiam daqui dizendo, cara, Natal é isso aqui. Toda vez que falar a palavra Natal, você vai lembrar disso aqui. O nascimento de Jesus, ele foi o início do cumprimento da promessa de Deus lá em Gênesis. Gênesis, Adão e Eva pecou, eles foram desconectados de Deus. Quando eles se desconectaram, tirou o fio da tomada, começou a viver da bateria. Então uma hora vai acabar a bateria e vai morrer. Aí Deus falou, agora a gente tem que... eu vou enviar um homem que nasce de mulher, e ele vai fazer a conexão de novo comigo. Então o Natal é para a gente lembrar dessa conexão com Deus de novo. Nesse sentido, então, o Natal nos fala algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus, quando a gente fala assim, Natal, o que é Natal? Você tem que lembrar que Deus interviu a história humana. Deus entrou na história humana. Deus olhou para o ser humano e falou, eu vou invadir essa história. Eu vou invadir a história deles. E Deus, então, ele invade a história do homem. Tanto que a gente gosta de falar sobre isso, até pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, eles vivem num mundo onde o nosso calendário, a nossa data, ela é datada antes de Cristo e depois de Cristo. Por que isso? Para você ver o tanto de impacto que nós sofremos com a vinda do divino para a terra. Até resetou, assim, começou de novo. Não sei quantos 1000 anos tinham para trás, mas chegou uma hora que Jesus nasceu, então, reset, começou tudo de novo. Ano 1, ano 2, ano 3, nós estamos no ano 2017. E essa é para mostrar o quanto que quando Deus invadiu a terra, quanto isso nos marcou, quanto isso nos impactou. Outra coisa que a gente lembra do Natal é que Deus mudou de endereço. A partir do momento que você ouvir a palavra Natal, você tem que ouvir assim, cara, Deus mudou de endereço. Antes era o Deus
que morava lá, a partir de agora é o Deus que mora aqui. Deus escolheu mudar de endereço. A partir de agora é Deus conosco. Olha que legal esse texto de João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. As pessoas que andavam perto de Jesus, eles viam a glória. Era como se não tivesse como notar que era o próprio Deus encarnado. Tanto que as pessoas direto ficavam perguntando: você está afirmando que você é Deus? Você está afirmando que você é o próprio Deus? Porque o jeito dele, o olhar dele, as coisas que ele fazia, ele era um ser humano tão diferente. Você é meio espírita agora, um ser humano elevado. Ele era um ser humano elevado. Ele era diferente. Ele era aquele... Se você colocasse numa fileira 10 pessoas e Jesus entre eles ali, você ia saber quem era Jesus, mesmo nunca vendo ele. Então, ele era diferente. Ele era a glória de Deus revelada aqui para os homens. E isso mostra que hoje nós não precisamos mais pedir para Deus pela presença dele, porque Deus está conosco em todos os lugares que nós vamos. O que nós temos que pedir para Deus? Nós temos que pedir para Deus consciência da sua presença. A presença de Deus está em todos os lugares. O que nós podemos e temos que pedir a Deus é: Deus, me dá consciência da tua presença em todos os lugares que eu for. Quando a gente chega aqui na igreja, já é um ambiente propício, preparado. Tem aqui o pessoal da intercessão orando, tem tudo certinho referente às cadeiras, ao som, tudo propício. Aí nós falamos assim: Deus está aqui. Aí você: nossa, arrepiei. É que está escuro, não dá para ver, mas eu arrepiei. Deus está aqui. Eu estou sentindo, e a gente começa, né? Ah, Deus está aqui. Hoje nós vamos para a igreja, porque eu já vou ali me encontrar com Deus. Mas quando nós estamos numa roda de pizza com os nossos amigos, num sabadão à noite, nós não temos nada de consciência que Deus também está ali. Por quê? Porque a religião não propiciou para nós isso. Não explicou: ó, Deus está aqui, fala baixo, aqui é a casa de Deus. A casa de Deus, onde é que é a casa de Deus? A Bíblia diz que o mundo... Deus habita em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Então, aonde você for, Deus está lá. A única diferença é que você não percebe a presença de Deus lá. Pessoas me procuram e falam: Lelo, onde eu estou trabalhando é muita trevas. É muito ruim ali, é um peso. Você entra ali, você sente esse peso. Eu falo: cara, você tem que entender que Deus também está ali. E se Deus está ali, o único peso que você tem que sentir é o peso da glória de Deus, não é o peso de demônio que tem ali. Porque onde você estiver, se você tiver consciência, você vai ver e vai experimentar Deus ali. Amém, pessoal? E a gente também tem que entender que Deus, com o Natal, Ele deixou muito claro o seu interesse por nós. Olha só esses Salmos, capítulo 8, versículo 3 e 4. É um Salmos interessante, falando para Deus, fazendo uma pergunta para Deus. Olha esse texto, Salmos 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Ele vendo assim, o salmista vendo a grandeza de Deus, ele falou: Deus, que nós somos? Já fez essa pergunta para Deus? Deus, quem sou eu? Por que o Senhor se importa comigo? Deus, por que o Senhor se preocupa comigo? Um Deus tão grande que se preocupa com uma pessoa tão pequena como eu? Só que essa pergunta é perigosa, porque a gente começa a fazer, aí a gente mesmo dá a resposta, e fala: é mesmo, acho que Deus não se importa tanto assim. Por que eu vou me ajoelhar e pedir um marido para Deus? Você acha que Deus está preocupado com isso? Por que eu vou ajoelhar e pedir um emprego melhor para Deus? Você acha que Deus está preocupado com isso? A resposta é: tá. A Rafa, eu já expliquei isso um dia para vocês, que a Rafa chega para mim e fala: papai, nada não. Eu falo: não, fala Rafa. Não, é bobeira. Tudo que vem da Rafaela pode ser a maior bobeira do mundo. Eu me interesso. Eu quero saber. Esses dias ela
nós ficamos na sala, eu e a Thalita assistindo o filme. Isso é o bom de ser pai, vocês vão ver. Você manda as crianças dormir e você fica de boa lá, fica de boa. Só que depois de 2 horas, a gente estava passando pelo nosso quarto, aí eu passei para ver as crianças, dar um beijo nelas e tal. A Rafa estava acordada. Tadinha, ficou 2 horas ali, acordada. E eu falei, Rafa, por que você não dormiu ainda? Aí eu vi que ela estava meio chorando. Falei, você está com medo? Ela, não, eu estou preocupada. 7 anos. Falei, você não está dormindo porque você está preocupada. O que está preocupando o seu coraçãozinho? Sabe, pai, é que hoje na escola, a minha amiga veio mostrar para mim uma caneta que você abre e tem um calendário. E eu fui abrir e eu quebrei. E agora, pai? E ela falou assim, você vai ter que pagar outra. E ela, eu não tenho dinheiro, pai. Não. Falei, nossa, minha filha está aqui 2 horas sem dormir porque ela quebrou uma caneta de uma menina na escola. Ou essa menina é um diabo, tô brincando, e bateu ou ela está muito preocupada com isso. Aí, a voz do pai parece uma bobeira. Não é bobeira isso aí? Para mim, não. Aí eu falei, filha, amanhã o pai vai comprar 10 canetas dessa aí. Aí você vai dar para todas as suas amigas da escola. É mesmo? É. Virou e dormiu. Deus, se eu que sou ruim, eu, cara, que sou mal, eu sei fazer isso com uma criança. Por que Deus não sabe fazer isso com você? Você vai falar, Deus, eu preciso tanto de uma mulher, Deus, o Senhor sabe que eu tenho que casar, Deus, todo mundo está casando. Joga isso para Deus. Aí Deus olha, Ele não vai falar assim, moleque, eu tenho mais coisa para cuidar na vida, tem criança morrendo de fome. Você acha que Deus é assim? Então, a Bíblia diz que nós temos que lançar para Deus toda a nossa ansiedade, tudo. Às vezes você não ora achando que Deus não está nem importando com isso, mas Deus está importando com tudo. Tudo que diz respeito a você, Deus está interessado, amém ou não? Então, em vez de eu ficar falando mais aqui, eu vou falar 4 versículos que você vai entender o tanto que Deus se preocupa com você. Isso é para você e para mim, tá? Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você é a imagem de Deus, amém? Você é a imagem dele. Cada pessoa reflete um pouco da glória de Deus, você não é exceção, você é a manifestação da glória de Deus, que Deus existe. Outro versículo, que é mais um, Salmos 139, 13. Salmos 139, 13. Olha que versículo legal. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Você fala, será que Deus se preocupa comigo? Quando você estava na barriga da sua mãe, Deus estava te fazendo. Aí você fala, Deus, mas precisava desse nariz? Aí é com ele. Mas ele estava ali. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Outro versículo, Mateus 10, 30. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é bom para quem tem bastante cabelo. Ó. Mateus 10, 30. Para quem tem pouco como eu, não faz tanto. Assim. Até os cabelos da sua cabeça, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não é muito difícil, né, Denis? Deus, aí não é tão difícil. Qualquer um faz. Mas e os cabelos da Carol? Conta aí, Tiago. Quantos cabelos você tem? É muito. Aí você fala, mas Deus, por que Ele sabe até os cabelos? Para provar para nós o tanto que Ele se importa com a gente. Amém? Então pode orar, a gente pode orar. Deus, eu queria que o Senhor demorasse mais na contagem dos meus cabelos, Deus. Faz um milagre. Faz as células mortas viverem, Deus. Eu ordeno vida, Pai. Vamos, Lúcio? Fazer uma roda de vigília de oração dos careca. Até isso, pode falar com Deus, não tem problema não. Fala, Deus, não dá, Deus. Faz um milagre. 1 João 4,9. 1 João 4,9. Olha que louco esse texto aqui. Deus fala muito com a gente. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele provou o seu amor. Enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Quem pode dar glória a Deus aí? Você é importante para Deus.
Você é importante para Deus. Você é importante. Mas por que me aconteceu isso de ruim? Deus não tem nada a ver com isso. Você é importante para Deus e Deus cuida de você. Deus cuida de você. Às vezes a gente pensa que Deus está de costa para o mundo. Deus não está de costas para o mundo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Amém? Nossa conclusão é a seguinte: quando as pessoas ouvem essa ministração ou esse tipo de assunto sobre o Natal, você ouviu isso, geralmente as pessoas têm algum tipo de reação a isso. Nossa, Deus cuida de mim mesmo. Deus se importa comigo. A primeira reação é a gratidão. A primeira reação, gratidão. Efésios 5:20. Gratidão. Começa a subir tanta gratidão do nosso coração ao coração de Deus. Tanta gratidão. Tem tanto versículo na Bíblia sobre graça, de dar graça, de ter gratidão com Deus, que o povo até fazia culto de ação de graças. Nos Estados Unidos, né, que tem o dia de ação de graça, não tem lá? Olha isso. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que eu tenho que agradecer a Deus? Não é quando você ganha na loteria, não é quando você ganha um emprego melhor, não é quando você ganha um lanche que alguém paga para você, você é obrigado, Deus. Não é ter momentos de gratidão, é ter um coração grato diante de Deus. É viver em gratidão a Deus. Outra reação comum é a honra, que está em 1 Timóteo 1,17. Você me pergunta, o que é honra? Eu defino assim: honra é a prática da gratidão. Você é grato a Deus? Sou. Então mostra. Como que você agradece a Deus? Aí você tem práticas de honra a Deus. Esse texto de 1 Timóteo 1,17 diz assim, 1 Timóteo 1,17: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Próxima reação é o alívio. Você é tão grato a Deus, você honra a Deus, você descobre o quanto Deus e o Natal grita para você, dizendo que Deus se importa com você, que Deus ele se preocupa com você. Aí o que acontece, pastor? Você fica aliviado. 1 Pedro 5:7. Toda a ansiedade sai da sua vida. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Vamos ler essa parte agora? Porque ele tem cuidado de vocês. Eu leio assim: eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade porque Ele cuida de mim. Sabe, por que você não depende de remédio? Por que você não vai atrás de psicólogo, psicanalista, psiquiatra? Por que você não depende disso? Eu não dependo porque toda a minha ansiedade eu jogo em Deus, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Eu não estou sozinho. Amém? Alívio. Outra reação é a segurança. A pessoa fica mais segura na vida. Isso está em Salmos 4:8. Segurança. Nós não ficamos mais com medo. Em paz me deito e logo adormeço. Não é igual a Rafa. 2 horas para dormir por causa da caneta. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quem entende sobre o Natal, sobre a importância que Deus tem conosco, a hora que deita, dorme. Tem gente que a hora que deita, o cérebro não desliga de tanta preocupação e medo do futuro. Como vai ser? E o dinheiro? E o salário? E os meus filhos? E a doença? E o mundo perigoso? E o da Atena? Como que vai ser? Está muito feio o mundo. Muito preocupado. Quem é filho mesmo e reconhece o quanto Deus se importa conosco, em paz me deito e logo durmo. Se você está demorando para dormir, você precisa de mais de Deus aí na sua vida. Outra reação comum, alegria plena. Você fica muito feliz. Mas não é uma felicidade que vem e vai. É uma alegria que permanece dentro de você. Salmos 16:11. Salmos 16:11. Tem que ser na linguagem AA, por favor. Diz assim, ó: tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, Deus, há plenitude de alegria. A tua mão direita há
delícias perpetuamente, prazer e alegria na presença de Deus. Glória a Deus por isso ou não? E por último, a pessoa que ouve sobre o nascimento de Cristo e o quanto Deus se importa com ela, ela também reage através da generosidade. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Generosidade, Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A Bíblia está ensinando que generosidade não são ações que eu tenho, é um estilo de vida que eu tenho. Eu sou uma pessoa generosa. Eu não consigo ver e não fazer nada. Eu não consigo ver o choro e não abraçar. Eu não consigo ver a alegria de alguém e não me alegrar também. A generosidade é eu fazer parte do mundo das pessoas. Eu me entregar às pessoas, eu me dar às pessoas. Então a pessoa que ouve e entende sobre o quanto Deus se importa com ela, ela fica mais grata, ela fica mais segura, mais aliviada, ela honra a Deus, ela tem mais alegria, ela consegue ser generosa. O que o Natal te lembra? Vermelho, presente, amigo secreto, comida, o que Natal te lembra?